Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 10, verso 22. A personalidade de Deus, desejando novamente dar nomes e formas às suas partes integrantes, às entidades vivas, colocou-as sob a orientação da natureza material. Por sua própria potência, a natureza material é dotada de poder para recriar. Significado: as entidades vivas são partes integrantes do Senhor. Elas são de duas variedades, a saber, Nitya Mukta e Nitya Bhada. As Nitya Muktas são almas eternamente liberadas e estão eternamente ocupadas na reciprocação de transcendental serviço amoroso com o Senhor, em sua morada eterna, além das criações mundanas manifestas. Mas as Nitya Bhadas, ou as almas eternamente condicionadas, são confiadas à sua energia externa, Maya, para a retificação de sua atitude rebelde contra o Pai Supremo. As Nityabhadas estão eternamente esquecidas de sua relação com o Senhor, como partes integrantes dele. Elas estão confundidas pela energia ilusória, como se fossem produtos da matéria. E assim estão muito atarefadas, fazendo planos no mundo material, em busca da felicidade. Elas continuam alegremente seus planos, porém, pela vontade do Senhor, tanto os planejadores quanto os planos são aniquilados ao fim de determinado período, como se mencionou acima. Isso é confirmado no Bhagavad Gita da seguinte maneira: Ó filha de Kunti, ao final do milênio, todas as entidades vivas emergem em minha natureza. E novamente, quando o tempo da criação amadurece, eu começo a criação por intermédio de minha energia externa. Bhagavad Gita 9:7. A palavra Bhuyaha indica repetidamente. Isso quer dizer que o processo de criação, manutenção e aniquilação continua perpetuamente, por intermédio da energia externa do Senhor. Ele é a causa de tudo, mas os seres vivos, que são constitucionalmente partes integrantes do Senhor, e estão esquecidos dessa doce relação, recebem uma nova oportunidade de escapar às garras da energia externa. E para reviver a consciência dos seres vivos, as escrituras reveladas também são criadas pelo Senhor. As literaturas védicas constituem normas orientadoras para as almas condicionadas, para que elas possam livrar-se da repetição, de criação e aniquilação do mundo material e do corpo material. O Senhor diz no Bhagavad Gita: este mundo criado e a energia material estão sob meu controle. Sob a influência da Prakriti, eles são automaticamente criados repetidamente. E isso é feito por mim, através da ação de minha energia externa. Na verdade, as entidades vivas centelhas espirituais não têm nomes nem formas materiais. Mas para satisfazer seu desejo de assenhorearem-se da energia material, de formas e nomes materiais, elas recebem uma oportunidade para esse falso gozo e ao mesmo tempo recebem uma oportunidade de entender sua posição verdadeira através das escrituras reveladas. O ser vivo tolo e esquecido está sempre atarefado com falsas formas e falsos nomes. A civilização moderna é a culminação desses nomes falsos e formas falsas. Os homens andam loucos atrás de formas e nomes falsos. A forma do corpo, obtida sob determinadas condições,
é tomada como real, e o nome também confunde a alma condicionada, fazendo-a abusar da energia em nome de muitos ismos. As Escrituras, contudo, dão a chave para o entendimento de sua posição verdadeira. Mas os homens relutam em tomar lições das Escrituras, criadas pelo Senhor para diferentes lugares e épocas. Por exemplo, o Bhagavad Gita é o princípio orientador para todos os seres humanos. Mas devido ao encanto da energia material, eles deixam de executar seus programas de vida em função do Bhagavad Gita. O Srimad Bhagavatam é o estudo pós-graduado de conhecimento para alguém que tenha entendido completamente os princípios do Bhagavad Gita. Infelizmente, as pessoas não têm gosto por eles, e por isso estão sob as garras de Maya, para a repetição de nascimentos e mortes. Verso 23. Eis aqui a mesma suprema personalidade de Deus, cuja forma transcendental é experimentada pelos grandes devotos, que estão inteiramente limpos da consciência material, em virtude de rígido serviço devocional e pleno controle da vida e dos sentidos. E esta é a única maneira de purificar a existência. Significado. Como se afirma no Bhagavad Gita, o Senhor pode ser conhecido em sua natureza verdadeira, apenas em virtude do serviço devocional. Desse modo, aqui se afirma que somente os grandes devotos do Senhor, que são capazes de limpar a mente de toda poeira material, através de rígido serviço devocional, podem experimentar o Senhor como Ele é. Jitendriya significa aquele que tem pleno controle sobre os sentidos. Os sentidos são partes ativas do corpo, e suas atividades não podem ser impedidas. Os meios artificiais dos processos yógicos para deixar os sentidos inativos têm mostrado ser fracassos abjectos, mesmo no caso de grandes yogis como Vishvamitra Muni. Vishvamitra Muni controlou os sentidos pelo transe yógico, mas quando ocorreu de se encontrar com Meneka, uma mulher da sociedade celestial, ele tornou-se vítima do sexo, e seu modo artificial de controle dos sentidos falhou. Mas, no caso de um devoto puro, os sentidos não são em absoluto impedidos artificialmente de fazerem qualquer coisa, senão que recebem diferentes boas ocupações. Quando os sentidos se ocupam em atividades mais atrativas, não há possibilidade de serem atraídos por quaisquer ocupações inferiores. No Bhagavad Gita, se diz que os sentidos só podem ser controlados dando-lhes melhores ocupações. O serviço devocional requer a purificação dos sentidos, ou a ocupação deles em atividades de serviço devocional. Serviço devocional não é inação. Qualquer coisa feita no serviço ao Senhor torna-se imediatamente despojada de sua natureza material. A concepção material deve-se unicamente à ignorância. Não há nada além de Vasudeva. A concepção de Vasudeva gradualmente se desenvolve no coração dos eruditos após prolongada aceleração dos órgãos receptivos. Mas o processo culmina quando se conhece e aceita Vasudeva como o todo de tudo. No caso do serviço devocional, esse mesmíssimo método é aceito desde o começo, e pela graça do Senhor, todo o conhecimento verdadeiro torna-se revelado no coração do devoto, devido ao fato de o Senhor ditá-lo interiormente. Portanto, controlar os sentidos através do serviço devocional é o meio mais fácil e único.
Verso 24. Ó queridas amigas, eis aqui aquela mesma personalidade de Deus, cujos atrativos e confidenciais passatempos são descritos nas partes confidenciais da literatura védica por seus grandes devotos. É unicamente ele quem cria, mantém e aniquila o mundo material, e ainda assim permanece inafetado. Significado. Como se afirma no Bhagavad Gita, todas as literaturas védicas glorificam a grandeza do Senhor Shri Krishna. Aqui no Bhagavatam, isso também se confirma. Os Vedas são expandidos em muitos ramos e sub-ramos pelos grandes devotos e encarnações dotadas de poder do Senhor, como Vyas, Narada, Shukadev Goswami, os Kumaras, Kapila, Prahlad, Janaka, Bali e Yamaraj. Mas especialmente no Srimad Bhagavatam, as passagens confidenciais de suas atividades são descritas pelo devoto confidencial Shukadev Goswami. Nos Vedanta Sutras, ou Upanishads, há apenas uma insinuação das partes confidenciais de seus passatempos. Em literaturas védicas, tais como os Upanishads, o Senhor é expressivamente distinguido da concepção mundana de sua existência, uma vez que sua identidade é completamente espiritual. Sua forma, nome, qualidades, parafernália, etc., são elaboradamente discriminados da matéria, e por isso ele é às vezes mal interpretado por pessoas menos inteligentes, como sendo impessoal. Mas, de fato, ele é a pessoa suprema, Bhagavan, e é parcialmente representado como Paramatma, ou Brahman impessoal. Verso 25. Sempre que há reis e administradores vivendo como animais, nos modos mais baixos de existência, o Senhor, sob sua forma transcendental, manifesta seu poder supremo, a verdade positiva, demonstra misericórdia especial para com os fiéis, executa atividades maravilhosas e manifesta várias formas transcendentais, conforme seja necessário, em diferentes períodos e eras. Significado. Como se mencionou acima, a criação cósmica é propriedade do Senhor Supremo. Esta é a filosofia básica do Ishopanishad. Tudo é propriedade do Ser Supremo. Ninguém deve usurpar a propriedade do Senhor Supremo. Devemos aceitar apenas aquilo que Ele bondosamente nos concede. Portanto, a Terra, ou qualquer outro planeta, ou universo, é propriedade absoluta do Senhor. Os seres vivos são certamente suas partes integrantes, e assim todos eles têm o direito de viver, à mercê do Senhor, para executarem seu trabalho prescrito. Ninguém, portanto, pode usurpar o direito de outro indivíduo, homem ou animal, sem que isso seja sancionado pelo Senhor. O rei, ou administrador, é representante do Senhor, para zelar pela administração da vontade do Senhor. Portanto, ele tem que ser uma pessoa reconhecida, como Maharaj Yudhishthira ou Parikshit. Tais reis têm plena responsabilidade e conhecimento dado por autoridades sob a administração do mundo. Mas, às vezes, devido à influência do modo da ignorância, da natureza material, tamoguna, o mais baixo dos modos materiais, os reis e administradores chegam ao poder sem conhecimento nem responsabilidade. E tais administradores tolos vivem como animais, para o benefício de seus interesses pessoais. O resultado é que toda a atmosfera torna-se sobrecarregada de anarquia e de elementos viciosos. Despotismo, suborno, trapaça, agressão e, portanto, fome, epidemias, guerras
e outros aspectos perturbadores semelhantes tornam-se proeminentes na sociedade humana. E os devotos do Senhor, ou os fiéis, são perseguidos de todos os modos. Todos esses sintomas indicam a época para uma encarnação do Senhor, com o fim de restabelecer os princípios da religião e aniquilar os maus administradores. Isso também se confirma no Bhagavad Gita. Então o Senhor aparece sob sua forma transcendental, sem nenhum vestígio de qualidades materiais. Ele desce simplesmente para restituir a sua criação a uma condição normal. A condição normal é aquela que o Senhor providenciou para todos e cada um dos planetas, de acordo com as necessidades dos seres vivos nativos. Eles podem viver alegremente e executar suas ocupações predestinadas para, no final, alcançarem a salvação, seguindo as regras e regulações mencionadas nas Escrituras reveladas. O mundo material é criado para satisfazer os caprichos das Nityabhadas, ou almas eternamente condicionadas, assim como crianças travessas ganham berços de brinquedo. Senão, o mundo material não seria necessário. Quando, porém, eles se embriagam com o poder da ciência material para explorar os recursos ilegalmente, sem a sanção do Senhor, e isso também apenas para o gozo dos sentidos, então há necessidade de uma encarnação do Senhor para castigar os rebeldes e proteger os fiéis. Quando desce, ele exibe atos sobre-humanos, apenas para provar seu direito supremo. E materialistas como Ravana, Hiranyakashipu e Kamsa são suficientemente punidos. Ele age de tal maneira que ninguém pode imitá-lo. Por exemplo, quando o Senhor apareceu como Rama, fez uma ponte sobre o Oceano Índico. Quando apareceu como Krishna, desde sua própria infância, ele demonstrou atividades sobre-humanas, matando Putana, Aghasur, Shakatasur, Kaliya, etc. E então seu tio materno, Kamsa. Quando estava em Dwaraka, ele casou-se com 16.108 rainhas, e todas elas foram abençoadas, com um número suficiente de filhos. A soma total de sua família pessoal atingia cerca de 100.000, popularmente conhecidos como Yaduvamsha. E, novamente, durante seu período de vida, ele encarregou-se de exterminar todos eles. Ele é famoso como Govardhanadhari, porque levantou, com apenas 7 anos de idade, a colina conhecida como Govardhana. O Senhor matou muitos reis indesejáveis em sua época, e como kshatriya, ele lutou cavalheirescamente. Ele é famoso como Asamordha, incomparável. Ninguém é igual ou superior a ele. Verso 26. Ó, quão supremamente glorificada é a dinastia do rei Yadu, e quão virtuosa é a terra de Mathura, onde o líder supremo de todos os seres vivos, o esposo da deusa da fortuna, nasceu e vagueou em sua infância. Significado. No Bhagavad Gita, a personalidade de Deus, Sri Krishna, dá uma vívida descrição de seu aparecimento, desaparecimento e atividades transcendentais. O Senhor aparece numa família ou lugar particulares, através de sua potência inconcebível. Ele não nasce como uma alma condicionada, que abandona seu corpo e aceita outro corpo. Seu nascimento é como o aparecimento e desaparecimento do Sol. O Sol surge no horizonte oriental, mas isso não significa que o horizonte oriental é o pai do Sol. O Sol existe em todas as partes do Sistema Solar, mas torna-se visível num tempo programado, e da mesma forma se torna invisível
num outro tempo programado. Analogamente, o Senhor aparece neste universo como o Sol, e novamente sai de nossa vista em outro momento. Ele existe em todos os momentos e em todos os lugares, mas por sua misericórdia sem causa, quando ele aparece diante de nós, tomamos como certo que ele nasceu. Qualquer pessoa que possa entender essa verdade, de acordo com as afirmações das Escrituras reveladas, certamente libera-se logo após deixar o corpo atual. A liberação alcança-se após muitos nascimentos e após grande esforço, com paciência e perseverança, com conhecimento e renúncia. Mas simplesmente por conhecer de verdade sobre os nascimentos e atividades transcendentais do Senhor, pode-se obter a liberação de imediato. Este é o veredito do Bhagavad Gita. Mas aqueles que estão na escuridão da ignorância concluem que o nascimento do Senhor e suas atividades no mundo material são semelhantes àqueles do ser vivo comum. Essas conclusões imperfeitas não podem dar liberação a ninguém. Seu nascimento, portanto, na família do rei Yadu, como filho do rei Vasudev, e sua transferência à família de Nanda Maharaj, na terra de Mathura, são todos arranjos transcendentais, feitos pela potência interna do Senhor. As fortunas da dinastia Yadu e dos habitantes da terra de Mathura não podem ser avaliadas materialmente. Se simplesmente por conhecer a natureza transcendental do nascimento e atividades do Senhor, uma pessoa pode facilmente obter a liberação, podemos apenas imaginar o que se reserva àqueles que realmente desfrutam da companhia do Senhor, em pessoa, como membro familiar ou vizinho. Todos aqueles que tiveram a fortuna de associar-se com o Senhor, o esposo da deusa da fortuna, certamente obtiveram algo maior que aquilo que é conhecido como liberação. Portanto, deveras, a dinastia e a terra são ambas sempre gloriosas, pela graça do Senhor. Verso 27. Sem dúvida, é maravilhoso que Dwarka tenha superado as glórias dos planetas celestiais e destacado a celebridade da Terra. Os habitantes de Dwarka estão sempre vendo a alma de todos os seres vivos, Krishna, sob seu aspecto amoroso. Ele olha para eles e os favorece com doces sorrisos. Significado: os planetas celestiais são habitados por semideuses, como Indra, Chandra, Varuna e Vayu, e as almas piedosas chegam ali após a execução de muitos atos virtuosos na Terra. Os cientistas modernos concordam que o cálculo de tempo dos sistemas planetários superiores é diferente do da Terra. Desse modo, se entende a partir das Escrituras reveladas que a duração de vida ali é de 10.000 anos, de acordo com nosso cálculo. 6 meses na Terra equivalem a 1 dia nos planetas celestiais. As facilidades para o gozo são de igual modo mais acentuadas, e a beleza dos habitantes é legendária. Os homens comuns na Terra são muito ávidos em alcançar os planetas celestiais, porque têm ouvido que os confortos de vida são sobremaneira maiores lá que na Terra. Agora eles estão tentando alcançar a Lua com espaçonaves. Considerando tudo isso, os planetas celestiais são mais célebres que a Terra. Mas a celebridade da Terra superou a dos planetas celestiais por causa de Dwarka, onde o Sr. Shri Krishna governou como rei. 3 lugares, a saber, Vrindavana, Mathura e Dwarka, são mais importantes que os planetas mais famosos dentro do universo. Esses lugares são perpetuamente santificados, porque sempre que o Senhor desce à terra,
ele manifesta suas atividades transcendentais, particularmente nestes 3 lugares. Elas são perpetuamente as terras sagradas do Senhor, e os habitantes ainda tiram proveito dos lugares santos, muito embora o Senhor esteja agora fora da vista deles. O Senhor é a alma de todos os seres vivos, e deseja sempre ter todos os seres vivos em seu Swarupa, em sua posição constitucional, para participarem da vida transcendental em sua companhia. Seus aspectos atrativos e sorrisos doces penetram profundamente no coração de todos. E uma vez que isso se faça, o ser vivo é admitido ao reino de Deus, de onde ninguém regressa. Isso é confirmado no Bhagavad Gita. Pode ser que os planetas celestiais sejam muito famosos por oferecerem melhores facilidades de desfrute material. Mas como aprendemos no Bhagavad Gita 9:20 a 21, a pessoa tem de voltar novamente ao planeta Terra, logo que a virtude adquirida se esgote. Dwarka é certamente mais importante que os planetas celestiais, porque quem quer que tenha sido favorecido com o sorridente olhar do Senhor, nunca mais regressará a esta terra apodrecida, que é designada pelo próprio Senhor como um lugar de misérias. Não apenas esta terra, como também todos os planetas dos universos, são lugares de misérias, porque em nenhum dos planetas dentro do universo há vida eterna, bem-aventurança eterna e conhecimento eterno. Aconselha-se qualquer pessoa ocupada em serviço devocional ao Senhor a viver em um dos 3 lugares mencionados acima, a saber, Dwarka, Mathura ou Vrindavana. Porque o serviço devocional nestes 3 lugares é ampliado, aqueles que vão ali para seguir os princípios de acordo com as instruções transmitidas nas Escrituras reveladas, certamente alcançam o mesmo resultado que se obtinha durante a presença do Senhor Shri Krishna. Sua morada e ele mesmo são idênticos, e um devoto puro, sob a orientação de outro devoto experiente, pode obter todos os resultados, mesmo hoje em dia. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 10, verso 28. Ó amigas, apenas pensai em suas esposas, que ele aceitou desposar, como elas devem ter se submetido a votos, banhos, fogos de sacrifício e perfeita adoração ao Senhor do Universo, para agora saborearem constantemente o néctar de seus lábios, através do beijo. As donzelas de Vrajabhumi desmaiavam frequentemente, esperando ser favorecidas dessa maneira. Significado: os rituais religiosos prescritos nas Escrituras destinam-se a purificar as qualidades mundanas das almas condicionadas, de modo a capacitá-las a promoverem-se gradualmente ao estágio de prestar transcendental serviço ao Senhor Supremo. O alcance deste estágio de vida espiritual pura é a perfeição máxima, e esse estágio chama-se Swarupa, ou a verdadeira identidade do ser vivo. Liberação significa a renovação deste estágio de Swarupa. Neste estágio perfeito de Swarupa, o ser vivo se estabelece em 5 fases de serviço amoroso, uma das quais é o estágio de Madhurya Rasa, ou o humor de amor conjugal. O Senhor é sempre perfeito em si mesmo, e assim ele não anseia nada para si mesmo. Contudo,
Ele torna-se mestre, amigo, filho ou esposo para satisfazer o intenso amor do devoto em questão. Aqui se mencionam duas classes de devotos do Senhor, no estágio de amor conjugal. Uma é Swakia e a outra Parakia. Ambos relacionam-se em amor conjugal com a personalidade de Deus, Krishna. As rainhas de Dwaraka eram Swakia, ou esposas devidamente casadas, mas as donzelas de Vraja eram jovens amigas do Senhor, enquanto ele era solteiro. O Senhor permaneceu em Vrindavan até os 16 anos, e suas relações amistosas com as mocinhas da vizinhança eram em termos de paraquia. Essas mocinhas, bem como as rainhas, submeteram-se a severas penitências, fazendo votos, tomando banhos e oferecendo sacrifícios ao fogo, como se prescreve nas Escrituras. Os ritos, como eles são, não constituem o fim em si mesmos. Tampouco as ações fruitivas, o cultivo de conhecimento ou o aperfeiçoamento de poderes místicos constituem o fim em si mesmos. Todos eles são meios para se alcançar o estágio máximo de Swarupa, prestar serviço transcendental constitucional ao Senhor. Cada ser vivo tem sua posição individual em um dos 5 diferentes tipos de meios de reciprocação com o Senhor. E na forma espiritual pura do Swarupa, a relação manifesta-se sem afinidade mundana. O beijo no Senhor, seja por suas esposas ou por suas jovens namoradas, que aspiravam ter o Senhor como seu noivo, não é de maneira alguma de natureza mundana pervertida. Se essas coisas fossem mundanas, uma alma liberada como Shukadev Goswami não teria se dado ao trabalho de saboreá-las. Tampouco o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu teria se sentido inclinado a participar desses assuntos após renunciar à vida mundana. Este estágio se alcança após muitas vidas de penitências. Verso 29. Os filhos dessas senhoras são Pradyumna, Samba, Amba, etc. Senhoras como Rukmini, Satyabhama e Jambavati foram tomadas à força por ele durante as cerimônias Swayamvara, depois dele ter derrotado muitos reis poderosos, encabeçados por Shishupala. E outras moças também foram tomadas à força por ele, após ele ter matado Baumasura e milhares de seus subordinados. Todas essas senhoras são gloriosas. Significado: as filhas excepcionalmente qualificadas de reis poderosos tinham permissão de escolher seus próprios noivos em competições abertas, e tais cerimônias chamavam-se Swayamvara, ou a seleção do noivo. Porque a Swayamvara era uma competição aberta entre o rival e príncipes valentes. Tais príncipes eram convidados pelo pai da princesa, e geralmente havia lutas regulares entre a ordem principesca convidada, em espírito esportivo. Mas às vezes acontecia que os príncipes beligerantes eram mortos nessas lutas de casamento, e ao príncipe vitorioso se oferecia como troféu a princesa, pelo qual muitos príncipes morriam. Rukmini, a principal rainha do Sr. Krishna, era filha do rei de Vidarbha, o qual desejava que sua bela e qualificada filha fosse dada em casamento ao Sr. Krishna. Mas seu filho mais velho queria que ela fosse dada em casamento ao rei Shishupala, que casualmente era primo de Krishna. Desse modo, houve uma competição aberta, e, como de costume, o Sr. Krishna saiu vitorioso, após derrotar Shishupala e outros príncipes com sua valentia incomparável. Rukmini teve 10 filhos,
como Pradyumna. Outras rainhas também foram raptadas pelo Sr. Krishna, de maneira semelhante. A descrição completa destes belos raptos feito pelo Sr. Krishna será dada no 10º canto. Havia 16.100 belas mocinhas, que eram filhas de muitos reis, e foram raptadas à força por Baumasura, que as mantinha cativas para seu desejo carnal. Essas mocinhas oraram comovedoramente ao Sr. Krishna por sua libertação, e o Senhor Misericordioso, chamado por suas preces fervorosas, libertou-as todas, lutando e matando Baumasura. Todas essas princesas cativas foram então aceitas pelo Senhor como suas esposas, embora ao parecer da sociedade elas fossem moças decaídas. O Sr. Krishna Todo-Poderoso aceitou as humildes orações dessas moças e as desposou com adoração de rainhas. Assim, ao todo, o Sr. Krishna teve 16.108 rainhas em Dwarka, e com cada uma delas ele gerou 10 filhos. Todos esses filhos cresceram, e cada um teve tantos filhos quanto o pai. A soma dos membros familiares chega ao número de 10 milhões. Verso 30. Todas essas mulheres tiveram suas vidas auspiciosamente glorificadas, apesar de terem perdido sua intocabilidade e pureza. Seu esposo, a personalidade de Deus, de olhos de lótus, nunca as deixava sozinhas em casa. Ele sempre satisfazia seus corações, dando-lhes presentes valiosos. Significado: os devotos do Senhor são almas purificadas. Tão logo os devotos se rendam sinceramente aos pés de lótus do Senhor, o Senhor os aceita, e assim os devotos tornam-se imediatamente livres de todas as contaminações materiais. Esses devotos estão acima dos 3 modos da natureza material. Um devoto não tem desqualificação corpórea, assim como não há diferença qualitativa entre a água do Ganges e a imunda água corrente, quando elas se amalgamam. As mulheres, mercadores e trabalhadores não são muito inteligentes, e assim é muito difícil para eles entenderem a ciência de Deus ou ocuparem-se no serviço devocional ao Senhor. Eles são mais materialistas, e inferiores a eles são os Kiratas, Runas, Andras, Pulindas, Pulkashas, Abhiras, Kankas, Yavanas, Kashas, etc. Mas todos podem ser libertados se são devidamente ocupados em serviço devocional ao Senhor. Pela ocupação em serviço ao Senhor, as desqualificações designativas são eliminadas, e como almas puras eles tornam-se elegíveis a entrar no reino de Deus. As moças decaídas, sob as garras de Baumasura, oraram sinceramente ao Senhor Sri Krishna por sua liberação, e sua sinceridade de propósito fê-las imediatamente puras em virtude da devoção. Portanto, o Senhor as aceitou como suas esposas, e assim suas vidas tornaram-se glorificadas. Tal glorificação auspiciosa foi ainda mais glorificada quando o Senhor atuou com elas como o mais devotado esposo. O Senhor costumava viver constantemente com suas 16.108 esposas. Ele expandiu-se em 16.108 porções plenárias, e todas e cada uma delas era o próprio Senhor, sem desvio da personalidade original. O Shruti Mantra afirma que o Senhor pode se expandir em muitos. Como marido de tantas esposas, ele satisfazia a todas com presentes, mesmo à custa de muito esforço. Ele trouxe a planta Parijata do céu e plantou-a no palácio de Satyabhama, uma de suas rainhas principais. Se, portanto, alguém deseja que o Senhor se torne seu esposo, o Senhor satisfaz plenamente tais desejos. Verso 31. Enquanto as senhoras da capital de Hastinapur o saudavam e falavam dessa maneira,
O senhor, sorrindo, aceitava suas gentis saudações, e lançando a graça de seu olhar sobre elas, ele partiu da cidade. Verso 32. Maharaj Yudhishthira, embora não fosse inimigo de ninguém, organizou 4 divisões de defesa, cavalo, elefante, quadriga e infantaria, para acompanhar o Sr. Krishna, o inimigo dos Asuras, demônios. O Maharaj fez isso por causa do inimigo e também por afeição pelo Senhor. Significado: as medidas defensivas naturais são cavalos e elefantes, combinados com quadrigas e homens. Cavalos e elefantes são treinados a se moverem em toda parte nas colinas, florestas e planícies. Os quadrigários podiam lutar contra muitos cavalos e elefantes, devido ao recurso de flechas poderosas, e armas até do tipo da Brahmastra, semelhante às modernas armas atômicas. Maharaj Yudhishthira sabia bem que Krishna é o amigo e bem-querente de todos. Contudo, havia asuras que eram por natureza invejosos do Senhor. Assim, por medo de um ataque dos outros, e também por afeição, ele organizou todas as variedades de forças defensivas, como guarda-costas do Sr. Krishna. Caso fosse necessário, o próprio Sr. Krishna seria suficiente para defender-se do ataque de outros, que o consideravam inimigo deles. Mesmo assim, ele aceitou todos os arranjos feitos por Maharaj Yudhishthira, porque não podia desobedecer ao rei, que era seu primo mais velho. O senhor representa o papel de um subordinado em seus divertimentos transcendentais. E assim, às vezes, ele se põe aos cuidados de Yasodamata para sua proteção, em seu assim chamado desamparo infantil. Trata-se de lila transcendental, ou passatempo do Senhor. O princípio básico para todos os intercâmbios transcendentais, entre o Senhor e seus devotos, manifesta-se para desfrutar de bem-aventurança transcendental, para a qual não há comparação possível, mesmo em nível de Brahmananda. Verso 33. Devido à profunda afeição pelo Sr. Krishna, os Pandavas, que pertenciam à dinastia Kuru, acompanharam-no até uma considerável distância, a fim de vê-lo partir. Eles estavam oprimidos, com os pensamentos da futura separação. O Senhor, contudo, persuadiu-os a voltar para casa, e continuou em direção a Dwaraka com seus queridos companheiros. Versos 34 e 35. Ó Shaunaka, o Senhor procedeu então rumo a Kurujangala, Panchala, Shurasena, a região às margens do rio Yamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Sarasvata, a província do deserto e da terra de água escassa. Após cruzar essas províncias, ele gradualmente alcançou as províncias de Souvira e Abhira, e então, a oeste dessas, alcançou finalmente Dwaraka. Significado: as províncias pelas quais o Senhor passou naqueles dias eram diferentemente denominadas, mas a direção dada é suficiente para indicar que ele viajou através de Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra e Gujarat, e finalmente alcançou a província em que morava, Dwaraka. Não ganhamos nada simplesmente por pesquisar que províncias correspondem àquelas nos dias de hoje, mas parece que o deserto do Rajasthan e as províncias de água escassa como Madhya Pradesh já existiam há 5.000 anos atrás. A teoria dos peritos em solo, de que o deserto desenvolveu-se em anos recentes, não é apoiada pelas afirmações do Bhagavatam. Podemos deixar o tema para os geólogos peritos pesquisarem, porque o universo mutante tem diferentes fases de desenvolvimento geológico.
contentamo-nos de saber que o Senhor enfim alcançou sua própria província, Dwarka Dham, procedente das províncias Kuru. Kurukshetra continua a existir desde a Era Védica, e é pura tolice que os intérpretes ignorem ou neguem a existência de Kurukshetra. Verso 36. Em sua jornada, através dessas províncias, ele foi bem recebido, adorado, e recebeu vários presentes. À tarde, em todos os lugares, o Senhor suspendia sua viagem para executar os ritos vespertinos. Isso era regularmente observado após o pôr do sol. Significado: é dito aqui que o Senhor observava os princípios religiosos regularmente enquanto viajava. Há certas especulações filosóficas de que mesmo o Senhor está sob as obrigações da ação fruitiva. Mas, na verdade, este não é o caso. Ele não depende da ação de nenhum trabalho, bom ou mau. Uma vez que o Senhor é absoluto, tudo que é feito por ele é bom para todos. Mas quando desce à terra, ele age para a proteção dos devotos e para a aniquilação dos ímpios não devotos. Embora não tenha dever obrigatório, ainda assim ele faz tudo para que os outros sigam seu exemplo. Este é o verdadeiro modo de ensinar. A pessoa deve agir adequadamente e ensinar o mesmo aos outros. Senão ninguém aceitará seu ensinamento cego. Ele próprio é o outorgador dos resultados fruitivos. Ele é autossuficiente e, todavia, age de acordo com os regulamentos das Escrituras reveladas, para nos ensinar o processo. Se ele não o fizesse, o homem comum poderia continuar no erro. Mas no estágio avançado, quando a pessoa pode entender a natureza transcendental do Senhor, ela não tenta imitá-lo. Isso não é possível. O Senhor faz na sociedade humana aquilo que é o dever de todos, mas às vezes ele faz algo extraordinário e que não deve ser imitado pelos seres vivos. Seus atos de orações vespertinas, como se confirma aqui, devem ser seguidos pelo ser vivo. Mas não lhe é possível imitar o soerguimento de montanha ou sua dança com as golpes. Não se pode imitar o sol, o qual pode extrair água até mesmo de um lugar imundo. O mais poderoso pode fazer algo que é excelente, mas nossa imitação de tais atos nos colocaria em intermináveis dificuldades. Portanto, em todas as ações, o orientador experiente, o mestre espiritual, que é a misericórdia manifestada do Senhor, deve sempre ser consultado, e o caminho do progresso estará garantido. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 10º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado A Partida do Sr. Krishna para Dwarka.